Deixe o seu ex ou sua ex ir, ele ou ela escolheu outro e não você. Eu sou a Thaís Arcuri, jornalista, e hoje vou te falar uma verdade que ninguém quer escutar quando está sofrendo de amores, mas que pode ser exatamente o que você precisa escutar agora. Então, vamos começar com uma pergunta difícil aqui. O que exatamente você está tentando salvar? A pessoa ou a imagem que você criou dela? Porque muitas vezes o relacionamento acaba e a pessoa escolhe um outro caminho, um outro amor, uma outra história, já não é mais aquela que a gente conheceu, mas a gente continua apaixonado por uma versão dela que não existe mais, continua lutando por alguém que existia meses ou só anos atrás, por alguém que dizia te amar, fazer planos, por alguém que prometia ficar, só que a realidade mudou e o sofrimento começa a aparecer justamente quando você insiste em continuar vivendo no passado e negociando com uma realidade que já foi embora. E eu sei que agora alguém está pensando, mas Thaís, e se ela ou ele estiver confuso? Mas Thaís, se arrepender? Meu amor, escuta com atenção. Quem está confuso pode até precisar de tempo, mas quem escolhe outra pessoa já está tomando uma decisão. E existe uma diferença enorme entre dúvida e escolha, porque uma pessoa realmente confusa, normalmente ela se afasta para entender, para processar as emoções, o que sente. Já uma pessoa que engata um outro relacionamento, ela está investindo em outra conexão, ela está decidindo viver uma outra história. Ela está mostrando através de atitudes que ela está colocando a própria energia em outro alguém. Isso aqui é uma verdade que dói, mais cura. Quando alguém escolhe outra pessoa ao invés de você, correr atrás não vai mudar a escolha, só vai diminuir o seu valor diante dos olhos dela. Porque vamos ser sinceros, o que você espera conseguir? Que a pessoa olhe para trás e diga, nossa, ele ou ela está se humilhando tanto para mim que agora eu vou me apaixonar de novo e vou deixar dessa pessoa? Isso dificilmente vai acontecer. Na real, implorar raramente vai te ajudar. Na maioria das vezes só vai criar pena. E pena nunca foi a base de um relacionamento saudável e nem faz alguém voltar. Então deixa eu te contar uma coisa que a psicologia explica bem. O nosso cérebro odeia a rejeição, odeia quando alguém nos abandona, escolhe outra pessoa, prioriza outra situação, porque interpreta aquilo como perda de valor pessoal. E é aí que começa o erro, porque você começa a acreditar que foi substituído porque você não era o suficiente. Mas essas duas coisas não são iguais. Eu vou repetir porque é importante, ser trocado não significa ser insuficiente. Existem pessoas maravilhosas que mesmo assim foram trocadas. Existem pessoas incríveis que foram sim abandonadas. Existem sim pessoas leais, honestas, amorosas, tudo de bom, que foram sim desvalorizadas. O comportamento do outro não define o seu valor. E a armadilha está justamente aí. Você começa a competir, compete com a nova pessoa, se compara a sua aparência, compara a sua idade, compara seu dinheiro, compara tudo. Para com isso, meu filho, para de se torturar. Porque enquanto você está tentando descobrir o que é que o outro ou a outra tem que você não tem, está esquecendo de olhar para tudo aquilo que você já é, para o seu valor. E aqui entra uma pergunta que eu quero que você se responda. Se alguém precisou te perder, você acha mesmo que vale a pena alguém voltar só porque você foi lá se humilhar? Pensa nisso, que existe uma diferença gigantesca entre amor e insistência. Amor respeita. Insistência invade, amor aceita a realidade, insistência tenta forçar a realidade. Amor tem dignidade, insistência frequentemente perde a dignidade no caminho. Eu vou te falar uma coisa que talvez gere sim comentários revoltados, mas vou te falar mesmo assim. Se alguém escolheu outra pessoa, você não deveria estar preocupado em reconquistar, deveria estar preocupado em se priorizar, focar em você, em se reconstruir, porque a sua energia está indo para o lugar errado. Você está tentando recuperar alguém que já está lá ocupado, quando deveria estar recuperando o poder sobre a sua própria vida. Porque enquanto você passa horas analisando fotos, curtidas, seguidores, indiretas, acompanhando os passos da pessoa, a sua autoestima está parada no mesmo lugar. Enquanto você monitora a vida da pessoa, você está deixando a sua em pausa. E ninguém merece viver como figurante da história de alguém que decidiu seguir outro roteiro.
Sim, porque é como se você estivesse segurando uma corda. Do outro lado está lá o seu ex ou sua ex. Durante muito tempo vocês puxaram sim juntos, vocês construíram juntos, vocês até sonharam sim juntos. Mas um dia a outra pessoa soltou a corda. E o que você está fazendo? Você está ainda puxando sozinho, você está ainda ali forçando, só você que acaba se machucando. Relacionamento não é cabo de guerra individual. Se só um está segurando, não existe mais relação, existe apenas desgaste e apenas desilusão. Então, muitas vezes, a pessoa que foi deixada acredita que perdeu um tesouro, mas nem sempre. Às vezes, lá na frente, você descobre que foi livramento. Deus te levando para outros caminhos, Deus te abrindo portas para algo melhor, e aí vem a libertação. Porque você finalmente entende que amor não precisa ser arrancado, não precisa ser negociado, não precisa ser forçado e nem implorado. Se for para ser, será. Se for para vir, voltará, mas de uma forma saudável e no tempo apropriado, e não porque você cria desculpas ou porque você tenta forçar a barra. Então entenda isso, sofra, chore, viva assim o seu luto, mas sacode a poeira e segue em frente, porque independentemente dessa pessoa voltar ou não, a sua vida precisa continuar. Você precisa sim se priorizar e entender que correr atrás de alguém que já correu para outros braços nunca será a melhor escolha para se tomar. Então, pensa nisso e muito boa sorte aí. E se esse vídeo te ajudou, não deixe de compartilhar com os amigos. Mostrar os sinais claros de quando insistir deixa de ser maturidade e passa a ser autoabandono. Se você reconhecer isso na sua relação, não ignora. Primeiro sinal, você não fala tudo o que você pensa. Você mede palavras, você engole desconfortos. Não porque você é uma pessoa calma, madura ou evoluída, mas porque falar tem um custo emocional que é alto demais. Relacionamento saudável não é ausência de conflito, é presença de diálogo. Onde não dá para falar, também não dá para ficar. Segundo sinal, você não evoluiu. Você se moldou demais. Mudou sua forma de falar, de agir, de se posicionar. Não porque você quis, mas para evitar problema. Todo relacionamento exige ajuste, mas ajuste é diferente de transformação ou deformação. Quando você precisa diminuir quem você é para caber, o preço ele sempre vem. Terceiro sinal, promessas, desculpas, planos, mas o comportamento permanece sempre o mesmo. E você fica presa numa esperança que nunca se concretiza. Guarda isso. Amor se mede em atitude e comportamento, não em discurso, não em fala. Quem ama ajusta comportamento. Quem ama assume responsabilidade. Se só você muda, se só você entende, se só você espera, se só você é compreensível, isso não é relação, é desgaste emocional da sua parte. Quarto sinal, não é sempre um ataque direto. Às vezes são comentários, são algumas alfinetadas, algumas brincadeiras de mau gosto, mas o efeito é o mesmo. Você começa a duvidar de si, do seu valor, da sua capacidade. Ninguém amadurece, ninguém cresce num ambiente onde precisa se defender o tempo inteiro. Agora presta atenção nisso. Tem relações que não acabam por falta de amor. Elas acabam por falta de saúde emocional. Você pode amar alguém e ainda assim reconhecer que essa relação não te faz bem, ou pior ainda, que te faz mal. Amor não justifica tudo. Sentimento não dá passe livre para desrespeito ou falta de companheirismo. A única coisa que você não pode abandonar é você mesma. É a sua dignidade, é a sua sanidade emocional. Relacionamento não é para te diminuir, é para te expandir. Não é para te ancorar no fundo, é para te dar um chão, uma base. E às vezes o ato mais amoroso que existe é saber a hora de ir embora. Eu conquistei meus trem, meus negócios cedo. Sabe como? Sendo assim, ó, mão de vaca. E eu aconselho que você faça o mesmo. Hoje eu tô com 26. Quando eu tinha 20 anos, foi quando eu consegui juntar meus primeiros 100 mil reais líquidos na conta. Eu lembro que tinha um carro, na época era com 100 mil reais dava pra me comprar, que era a Evoque. Pra quem é de quebrada, pai, você andar de Evoque com 20 anos de idade é um bagulho completamente fora do comum. Só que é o seguinte, eu sou pobre, eu nasci em bairro pobre, eu não sou trouxa. Uma coisa é você ser pobre, outra coisa é você ser trouxa. 100 mil reais, os meus primeiros 100 mil, eu vou tirar
Eu vou deixar de comprar moto para alugar. Eu vou deixar de comprar iPhone para poder multiplicar meu dinheiro, que era o que eu fazia na época. Eu vou deixar de comprar camisa de futebol para impressionar os outros, para os outros ver que eu tô de Evoque. Aí dos 100 veio os 200, dos 200 veio os 300. Aí você imagina, 300 mil, eu já poderia ter comprado o quê? Eu acho que uma Porsche, né, com 300 mil reais. Ou pelo menos uma BMW. Uma BMW dava para comprar. Só que não, tava com a minha Fanzinha 160 2016. Porque literalmente eu era mão de vaca mesmo. Meu dinheiro era para negócio. E é assim até hoje, dinheiro era para multiplicar. Que foi aí que veio a oportunidade das casas. Em vez de eu comprar uma BMW semi-nova para impressionar os outros, em vez de eu comprar a Evoque, que era o meu sonho, em vez de eu comprar uma Porsche, eu juntei mais um pouco de dinheiro e comprei um prédio que hoje tem 6 casas alugadas e me rende cerca aí de 5 mil reais todo mês, sem eu fazer nada. E aí com o rendimento desse prédio, com os outros negócios que eu faço, eu levantei mais um dinheiro que dava novamente para me comprar a tão sonhada Evoque. Só que não, eu comprei várias motos, com essa grana eu comprei várias motos e comprei para alugar. Para vocês terem noção, eu sou assim até hoje. É um conselho que eu até inclusive dou para vocês. Se você é jovem, começou a ganhar dinheiro, seja mão de vaca, tá? Segura o dinheiro, não seja otário não. Comprei algumas motos, ou com algumas motos alugadas, só para vocês terem noção. O meu carro é um carro velho. Esse carro aqui é um Veloster 2013 de 60 mil reais. Então, para finalizar, um conselho do velho de 26 anos para vocês. É de quebrada, de bairro humilde, seja mão de vaca mesmo. Se for do que os outros vão falar, que você é mesquinho, que você é pão duro, eu escutei muito isso aí. Você tem que focar em construir sua liberdade. Principalmente pra gente que veio de bairro pobre. Não adianta, as oportunidades não aparecem toda hora. Então, quando você tiver uma oportunidade de ganhar um pouquinho acima da média, pega esse dinheiro, guarda, investe em outras coisas, investe no seu futuro e depois você volta aqui e me agradece. Morar junto é casamento? Casamento, se não tem casamento, tudo isso é invenção da religião. Maria e José não se casaram em nenhuma cerimônia de príncipe e princesa. Quem foi que casou Adão e Eva? Eles simplesmente se uniram e o casamento estava feito. O Velho Testamento, por exemplo, não conhece cerimônias de casamento. Até reconhece cerimônias pós-casamento. Mas o casamento era o pai chegar e dizer, eis a minha filha. E o resto era uma boda. As bodas que duravam uma semana, 2 semanas, com os convivas se alegrando. Agora, o casamento, conforme a nossa interpretação, é uma invenção do cristianismo, é uma invenção do islamismo, é uma invenção do judaísmo e de outras religiões. É uma invenção cultural. Agora, pode suprimir a... Meus irmãos, a paz do Senhor, infelizmente, dessa vez eu tenho que concordar com o irmão Caio Fábio. Sabemos que ele sai com cada uma que às vezes é até de arrepiar o cabelo, mas essa que ele falou está correta. Quando a gente procura saber o que é um casamento de acordo com as escrituras, a modelo escritivo dentro das escrituras, nós percebemos que em Mateus 19, versículo 5, Jesus ele dá o modelo do casamento. E qual é o modelo? No 5 ele diz, e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Observamos que o modelo é o modelo do princípio. Aqui não tem cerimônia. Jesus não está falando que precisa ir num cartório, assinar um papel, fazer uma cerimônia. Isso aí é decisão dos cônjuges. Uma hora que já casaram, já tiveram uma relação, aí eles decidem se querem ou não fazer alguma cerimônia, ou antes ou depois. Na verdade, o casamento parte de uma união entre o homem e a mulher. Após o momento que o pai cede a mão daquela filha para aquele homem, ela já é mulher dele e ele já é marido. O casamento se consuma naquela relação quando há o ato sexual. Dizer que uma pessoa que mora 15, 20, 30 anos com uma pessoa e já tem filho e foi seu primeiro marido, que isso não é casamento, é abrir uma inferência dentro do texto e desacreditar daquilo que Cristo falou. Então, logo se entende que esse rudimento de cerimônia, pagar para casar, assinar papel, porque tem que ser assim, isso aí foi um dogma da Igreja Católica. E nós sabemos disso. E agora, com a junção do cartório, isso se torna,
algo irrelevante. Por quê? Porque o cartório que, entre aspas, oficializa o matrimônio é o cartório que dá o divórcio e permite um segundo casamento. Então que Deus abençoe cada um dos irmãos. Morar junto é casamento? Para ele. Entenda bem. Quando o narcisista ele te dá um tratamento de silêncio, ele espera uma reação sua, espera que você volte, espera que você tente arrumar a situação, espera inclusive que você tire tudo aquilo que você disse para ele, espera que você assuma qualquer tipo de culpa. Quando o narcisista some, ele espera que você ligue para ele, que você procure ele, que você fique disponível para quando ele voltar e mandar uma mensagem dizendo oi sumida, você rapidamente responda a ele. Tá entendendo que essa previsibilidade do teu comportamento, isso daí é o que o narcisista quer. Então quando você deixa de ser previsível para ele, você desconcerta ele completamente. Irmão, como se tornar um homem 10 vezes mais transável? O que toda mulher vai querer te dar, filho? Minha mulher vai me matar por estar fazendo esse vídeo aqui. Olha, vai parecer contraditório o que eu tenho que falar, mas a primeira coisa que você tem que mudar em você, irmão, é o pensamento de pegar mulher, irmão. Isso é consequência. A única coisa que tem que estar na sua cabeça é o quê? Seu corpo, seu trabalho, como você pode melhorar a vida da sua família, irmão. Porque nada mais atraente que uma pessoa que é ocupada, tá ligado? Que tem mais o que fazer, mano. Porque quando você é o cara carente, que tá atrás de mulher, que tá atrás daquilo, você se torna previsível, você responde rápido, porque você é isso, você é um ator, pô, tá ligado? Você é um cara sem valor, tá ligado? Mano, primeiramente, se torne um homem de valor, tá ligado? Pra começar. Agora, meu irmão, falando do que vocês realmente querem ouvir pra ajudar vocês, olha só, tem amiga mulher, mano, tem amiga mulher, porque quem anda com mulher conhece outras mulheres e tudo acontece magicamente, irmão. Desde quando eu comecei a andar com mulher, fazer amizade com mulher, você vai conhecendo mais mulher, mano, porque mulher, ó, se ela se conecta e a amiga dela já conhece você. E assim vai, irmão, ó. Só aumenta seu portfólio, pai. Então, ó, tem amiga mulher, pra começar. E outra parada que é inevitável também, mano, você tem que ser um cara que meio despojado, mano. Meio que não liga pra porra nenhuma, tá ligado? Você tem que ter personalidade, mano. O que você quer fazer, a hora que você quer fazer. E pronto, acabou. Você não passa, porra, dos seus princípios por outra pessoa, você se respeita, tá ligado? É assim, mano. E tipo assim, ó, outra parada que, uma dica que eu te daria, irmão. Quando você se relacionar com uma mulher, irmão, 60% tem que ser interesse dela e 40% seu, tá ligado? E assim funciona. Se você tá dando 60% e ela 40%, não vai dar certo. Escutou, tio Zeca? Vai buscar cascalho, aluno. Foi essa frase que eu ouvi durante o curso especial de mergulhador autônomo da Marinha do Brasil. Estávamos na água, sem cilindro, sem equipamento, sem respiração, apenas na apneia. Enquanto flutuávamos, o instrutor deu a ordem. Cada aluno vai descer até o fundo, pegar cascalho e voltar. Parecia simples, mas havia um detalhe. Nós não sabíamos a profundidade, não sabíamos o que encontraríamos lá embaixo, só sabíamos de uma coisa. Você só deveria voltar com o cascalho nas mãos. Eu respirei fundo, fiz o canivete e comecei a descer. Nos primeiros metros, ainda havia luz. Mas, à medida que eu descia, a luz do sol começava a desaparecer. A água ficava mais escura. O silêncio aumentava, a pressão aumentava e junto com ela, a tensão. Até que eu toquei o fundo, não enxergava praticamente nada. Coloquei as mãos no chão, peguei o cascalho e comecei a subir. Só que, durante a subida, o cascalho começou a escapar das minhas mãos. Eu cheguei à superfície e eu estava sem nada. O instrutor não quis saber quanto tinha descido, não quis saber do medo, ele não quis saber do esforço. Ele simplesmente disse, vai buscar cascalho, aluno. E eu tive que descer novamente. Respirei fundo, voltei para a escuridão, toquei o fundo. E dessa vez, eu agarrei o máximo de cascalho que eu pude. Fechei as mãos e comecei a subir. O peito queimava. A vontade era abrir as mãos para facilitar a subida, mas eu sabia, né, eu não poderia voltar novamente sem aquilo que eu fui buscar. E foi ali que eu aprendi uma lição que eu carrego até hoje. Existem coisas que Deus só vai nos ensinar nas profundezas. Pedro escreveu, depois de teres sofrido por um pouco, o Deus de toda graça, Ele mesmo os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Talvez você esteja vivendo uma fase em que tudo parece mais escuro, você não enxerga o caminho, a pressão aumentou, o silêncio de Deus incomoda e você só quer voltar para a superfície. Mas escute, não abandone nas profundezas aquilo que Deus está formando em você.
Porque algumas pessoas querem a superfície, mas não querem enfrentar a profundidade. Querem um testemunho, mas não querem um processo. Querem carregar a promessa, mas soltam aquilo que receberam quando a pressão aumenta. Se Deus permitiu que você descesse até aí, talvez exista algo que você precisa trazer de volta. Mais fé, mais maturidade, mais dependência de Deus, mais perseverança. Então, quando a vontade de desistir chegar, lembre-se, ainda que esteja difícil, ainda que você não consiga enxergar, continue descendo. Busque aquilo que Deus quer formar em você. Segure firme e volte para a superfície carregando nas mãos a prova de que a profundidade não conseguiu vencer você. Detalhes que você não percebe, mas que fazem uma mulher se sentir extremamente insegura com você. Primeiro, quando você parece estar presente, mas não presta atenção no que ela diz. Segundo, quando você elogia outras mulheres com mais entusiasmo do que elogia ela. Terceiro, quando você parece esconder o celular, mesmo sem estar fazendo nada de errado. Quarto, quando você diminui o que ela sente, chamando de exagero, drama ou pior, chamando ela de louca. Quinto, quando você some sem avisar e volta como se nada tivesse acontecido. Sexto, quando você faz piadas que deixam ela constrangida e depois você diz que é ela que não sabe brincar. Sétimo, quando você diz que ama, mas não escuta, não observa e não valida. E por último, quando você compara ela com outras mulheres, mesmo que de forma inocente ou com, mais uma vez, uma brincadeira de mau gosto. Quando você dá atenção demais para quem não merece e atenção de menos para quem escolheu ficar para tua vida. São detalhes que parecem pequenos para nós homens, mas que fazem uma mulher começar a se perguntar se ela é o suficiente para você. E quando uma mulher começa a duvidar do próprio valor, por causa da ausência emocional, o fim já começou. Presença é mais do que estar ali. É fazer a mulher sentir que ali é o lugar mais seguro do mundo. Não esquece disso. Pela ordem. Tudo vai mudar na sua vida quando você entender a desprezar da maneira certa e entender que não é mandando textão. Aliás, não mande mensagem neste final de semana. Não mostre sua dor. Muito pelo contrário, faça exatamente como eu vou te falar neste vídeo e mude a história da tua vida. Sabe por quê? Porque o seu padrão não é o seu perfil, tá? É o seu padrão. É você ficar mandando mensagem, te diminuir, entender que você não tem valor, se vender barato, estar na promoção, ficar mandando textão, boazinha ou bonzinho. E o que você está recebendo em troca com tudo isso? O quê? Um pé. Quanto mais você mostra que você é uma pessoa muito legal, você tenta provar o seu valor, que você é a pessoa certa, que você não vai trair essa pessoa, que você vai fazer o do bom e do melhor para ela, mais ela te despreza. Porque o contrário do amor não é o ódio, o contrário do amor é o desprezo. Eu passei a minha vida entregando ela para pessoas que só me machucaram. Por quê? Porque eu era boazinha demais, eu amava demais. E eu achava, porque eu aprendi que o amor vem com ser boazinha. E talvez você tenha aprendido no processo da sua vida assim. Então eu pensava, eu vou ser boazinha, eu vou ganhar tudo dele. Ah, eu era aquela, como ela é boazinha. E ó, não levei nada, levei pés e pés, fui marmitinha barata, fui descartada. Bom, aí o resto afora você já sabe. Então, tão pouco essa pessoa vai te assumir. Nunca. Agora, se você for uma pessoa de valor, valorosa, de valor, de homens de valor, você vai entender que a dignidade de uma pessoa, aliás, esta que não podemos perder, está na construção do seu eu interior. Entender que se a pessoa não quer ficar com você uma vez, duas vezes, você abre a porta para ela. E aí, o que eu faço com essa dor, com esse sentimento? Você vai entender que ela é sua dor, que ele é o seu sentimento, vai colocar ela aqui dentro como verdade absoluta, externizar, chorar, pôr para fora, mas não pode e não deve mendigar afeto. Você jamais pode implorar. Quantas vezes eu falei, fica comigo, mesmo estando certa. Não, vai embora, por favor, não faz isso com a gente. E a pessoa aí, quando eu aprendi a falar, tudo bem, eu adoro você, eu tenho um enorme carinho, porque a gente não pode falar que ama muito também, não, pessoa que tá querendo ir embora. Eu tenho um enorme carinho, aliás, essa é a fala verdadeira. Mas quero ficar com quem quer ficar comigo diante a situação que você me apresenta, e eu já fiz de tudo, aliás, você já fez de tudo. Eu deixo você ir, porque quero ficar com quem quer ficar comigo e te abençoo, porque você é uma pessoa querida pra mim, quero te ver feliz. Mas eu vou seguir a minha vida. Tudo bem, pode ir. Amor. O reverso disso na pessoa que tá acostumado a você
todo final de semana, o que você vai fazer? Você vai me chamar pra sair? Você é isso, você é aquilo, você grita, e não tem consequência nenhuma pra pessoa, ela só vai te pisar. Quando você olha pra ele e fala assim, eu vou respeitar a distância que você quer criar entre a gente, e vou seguir minha vida porque quero ficar com quem quer ficar comigo. Pois escreve aqui nos comentários. Aliás, escreve aqui, Cris, estou falando de qual cidade, qual horário para me entender até onde esse vídeo vai chegar. Meu amor, não tem ninguém nesta vida que é capaz de ignorar uma pessoa que despreza. E o que é o verdadeiro desprezo? Eu fico muito melhor, eu paro de dar espetáculo de circo, onde eu sou o palhaço, e passo a dar espetáculo para a minha vida. Aí eu mudo tudo, hábitos, rotina, saio do meu modo automático, vou pro meu modo manual, aguento e suporto a dor, não imploro migalhas, me bloqueou, não faço nada, não bloqueia, gente, porque vocês não imaginam o preço de um bloqueio depois. Não bloqueio, não apago o contato, continua dando espetáculo, apenas arquivo a conversa para eliminar essa energia da minha vida e continuo. Aí se no decorrer disso, você, depois que fizer esse processo com Cristiane Mendes, meu link tá na bio, eu te prometo que essa pessoa vai voltar. E no final das contas, você talvez não queira mais ela. Eu vejo acontecer isso diariamente no meu consultório, o link tá lá na bio. E se você não conseguir acessar o link, ainda fez o primeiro vídeo fixado. Neste final de semana, a virada de chave tá aqui, ó, na sua mão. Vai lá e me chama. Segue o seu caminho, cara, em silêncio, não deixe rastros, haja como se ela nunca tivesse existido na sua vida, sem explicações, mensagens longas de despedida. Ela não merece a sua simpatia, nem ficarem como amigos, porque você não merece sangrar tanto por uma mulher que não honrou tudo que você fez. Você é um rei, cara. Nada dessas ladainhas, nossa, você é meu amor da minha vida. Não. Não se ajoelhe diante de uma mulher que jamais vai pedir para você se levantar. Utilize todo o tempo que você tem agora e antes utilizava com ela para evoluir, para construir uma vida incrível, para prosperar. E vai acontecer. E corre o risco dela querer voltar, porque sempre que a gente fica melhor, elas querem voltar. E aí você se lembra, você é um rei, cara, não uma opção. Não dê essa opção mais para ela. Conta comigo, continue firme e faça do jeito que dá. Se afasta em silêncio, sai de perto dessa pessoa em silêncio. Mostra a maturidade, demonstra que você é uma pessoa madura. Não precisa brigar, questionar. A pessoa que fez errado com você, ela sabe o que fez. A consciência dela tá pesada. E não fica você preocupado, porque não é sobre você. Ai, será que a culpa é minha? Será que eu fiz algo que não deu certo? Não. O negócio é sobre a pessoa. A ingratidão mora com ela. E ela foi ingrata com você, mas ela sabe o que ela fez. Mas olha o recado do Senhor. Fica quieto em silêncio. Deus vai honrar você no teu silêncio. Esse silêncio teu tá matando muita gente, tá matando ela, tá matando ele, porque o que eles esperavam é você fazer o estardalhaço, você falar, você gesticular, você ir lá tirar satisfação. Continua em silêncio, porque a consciência pesou. A tua maturidade vai te levar além. Já tá demonstrando para eles o patamar que Deus colocou vocês. Eles não entendem. Depois de tudo que eu fiz, depois de tudo que eu armei, ela continua em silêncio. Ele continua em silêncio, você está em silêncio e se afastando. Tem gente que perdeu você e nem sentiu que te perdeu. Tem gente que está perdendo e não está sentindo que está perdendo. E tem gente que perdeu você e nem sentiu que te perdeu. Então continue com essa posição, porque você já saiu dessa situação. Que Deus possa abençoar você grandemente. Camarada, essa é a melhor dica que você vai receber na tua vida, camarada. Cuida de você. Primeiro Deus, depois você e é só você, camarada. Camarada, provavelmente, teu pai não gosta de você. A tua mãe, talvez, a mãe ainda ama a gente, né? Mas talvez a tua mãe não te ame. Teus irmãos não gostam de você. Teus primos, ninguém gosta de você, camarada. E a verdade é essa. Tua mulher não gosta de você. Tu largar tua mulher hoje, amanhã ela tá com outro, camarada. Sabe o que vai acontecer? Ela vai ser pisada, ela vai ser humilhada, vão enforcar tua mulher, ela vai ser invadida, violada, ela vai ser arrombada, camarada, e ela vai gostar. Se você for um betão, você vai ficar numa depressão fodida aí e vai se arrombar todo, pô. Ah, Richard, o que eu faço? O que tu faz, camarada?
Cuida do teu espírito, cuida da tua mente, cuida do teu corpo e toca a tua vida. E principal é ganhar dinheiro. Não vai nessa história aí de que dinheiro, papapá. Ganha dinheiro, bota dinheiro no bolso, camarada. Que dinheiro move o mundo. Todo mundo tem um preço, principalmente as mulheres. Se você não conseguiu é porque o dinheiro foi pouco, tá entendendo? Ganha dinheiro. Com dinheiro tu tem a mulher que tu tem. Tem a mulher que tu tem não, tem a mulher que tu quiser. Com dinheiro tu tem a mulher que tu quiser, camarada. E a mulher não fica puto, ela não me ama. Camarada, não fica puto com isso não. A mulher não foi feita para amar um homem. Ela vai admirar, ela vai respeitar, ela vai até gostar um pouco. Se tu tiver isso numa mulher, já tá bom. A mensagem é essa, tamo junto, fica na paz.